O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o nome dele. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, toda vez que nós celebramos a festa de um santo, nós, primeiramente, glorificamos a Deus, porque só Ele é santo, como na visão do profeta Isaías, em que ele está no templo, e como ele mesmo diz: os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos, naquela visão em que exatamente ele contempla o Santo dos Santos. Ou seja, ele então pode, como mortal, ver Deus. E toda aquela visão gloriosa o faz então sentir-se um indigno. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. E, no entanto, apesar disso, não obstante, os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Portanto, Deus é o Santo. A santidade é um atributo, é alguma coisa que constitui Deus mesmo. Mas, ao celebrarmos a festa dos santos, nós também entendemos como Deus é tão maravilhoso que chama criaturas humanas a participar da sua mesma santidade. Quando nós comemoramos São Francisco, São José, Santo Antônio Maria Zacarias, nós estamos dizendo isso. E não é diferente hoje, comemorando a festa de São Joãozinho. Ou seja, Deus Santo chama homens e mulheres, pois, a participar da sua mesma santidade. Porque Deus não é ganancioso, Deus não é egoísta, Deus não é apegado, não é cioso às coisas exclusivas para si. Ele chama homens e mulheres para participarem desta mesma santidade. E já dando sinais extraordinários, quando ele elege, escolhe alguém. É como nós ouvimos no Santo Evangelho,
Quando então, reconhecendo a grandeza de Deus, Isabel e o próprio esposo Zacarias dão à criança o nome de João. O que quer dizer João? Quer dizer, Deus é favorável, Deus é propício, Deus é bom. É uma confissão de fé que está incluída aqui. Quando então vão perguntar para o pai se ele quer que dê esse nome novo, diferente, de que na família ninguém possui, ao invés de botar Júnior, o pai confirma: não, o nome dele é mesmo esse que a mãe escolheu. Ela sabe o que está fazendo. Por quê? Porque sabemos, era um filho não especial, mas especialíssimo, concedido a eles já depois da idade passada do concebimento. Portanto, Deus é propício, Deus é bom, Deus é favorável. E assim o nome desta criança. A sua missão todos nós conhecemos: João o Batizador, ou o Batista, porque era aquele que preparava na penitência e na lavagem com a água o coração das pessoas para acolher a plenitude da salvação, que era Jesus mesmo. Esta missão nós já sabemos também o seu rigor, porque não existe acolhimento de Deus se não tem purificação da alma e do corpo. Portanto, João era mesmo de uma austeridade assim, também para poder dar o exemplo. Sabemos que ele foi morto até por conta disso, porque anunciava o evangelho à corte do rei Herodes, a concubina dele, e tudo isso então despertou a raiva de Herodíades, sabemos disso. E vem-nos de perguntar-nos a essa altura: que significado isso tem para cada um de nós? Nós também escolhidos por Deus, nós também nascidos, todos nós também deveríamos acrescentar ao nosso nome o nome de João, que quer dizer Deus é bom, Deus é propício. Deus foi propício conosco, nos deixando nascer. Há tantos que não nascem, são abortados. Portanto, o nosso nascimento já é uma confissão de que Deus é maravilhoso. E acrescido a isso a pergunta que toda a vizinhança fazia: o que virá a ser este menino? O que vai ser dele? E de fato a mão do Senhor estava sobre ele. Meus irmãos e irmãs, todos nós recebemos uma vida, uma existência, e nós sabemos que no plano de Deus nenhum bem, nenhum dom, menos ainda os dons espirituais, são para apenas usufruto da pessoa. Não pode haver, nunca é assim. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus deve ser partilhado. Nós todos temos uma missão. Pode ser que a gente não entenda direito o que, pode ser até que a gente não tenha boa vontade em fazer acontecer a missão, mas todos nós temos. A nossa existência nos é dada para que a gente possa então fazer acontecer alguma coisa. E só pode ser coisa de bem. A nossa vocação é o bem. Nós nascemos para fazer acontecer o bem. O dom da existência é algo que está sempre relacionado a uma missão, e só pode ser uma missão de bem. Ninguém nasce, ninguém recebe de Deus uma missão para o mal.
Isso é intromissão do demônio. Isso vem do pecado dos homens, mas nunca da disposição divina. Por isso, todo tempo nós devemos nos perguntar: qual é a minha missão? Tenho sido fiel a ela? E em qualquer estágio da vida, nós temos que fazer acontecer essa missão. Eu fico me lembrando no testemunho de São João Paulo, quando já um pouco adoentado, depois do atentado, já declinando a sua saúde, ele escreveu um escrito muito belo, muito profundo, que a gente deveria ler mais vezes: o sofrimento que purifica, a dor que santifica. Ou seja, como que também nesses momentos extremos uma pessoa não pode se considerar inútil, como ele próprio jamais se considerou inútil. Toda a nossa existência, se na dor temos uma missão, imaginemos então quando estamos jovens, quando estamos robustos ainda, quando estamos donos de nossas energias, de nossa vontade, quando estamos em plena exuberância da nossa própria idade. Vejam só, podemos mais ainda e melhor fazer acontecer aquela missão de bem para a qual o Senhor nos preparou. A notícia se espalhava e as pessoas ficavam pensando: o que virá a ser este menino? Também, meus irmãos e irmãs, existe do universo todo uma expectativa a respeito de cada um de nós. O que viemos fazer neste mundo de Deus? Qual a nossa missão? Como temos desempenhado isso? Isso aqui é preciso ainda ser questionado pelos adultos, pelos idosos, pelos doentes, pelos velhinhos. Imaginemos então pelos jovens, aqueles que estão na idade vocacional, aqueles que estão para decidir o seu próprio destino, aqueles que estão para fazer escolhas definitivas para a sua vida. Quanto mais importante não é esta expectativa do mundo, o que virá a ser este jovem, o que virá a ser esta moça, o que virá a ser esta criança, o que virá a ser este menino. E não esqueçamos, só pode ser missão de bem. Foi para isso que nós fomos criados, foi por isso que nós nascemos, é para isso que estamos aqui. Ninguém nasce para vir a este mundo só para fazer um passeio, não é isso? Como se nós estivéssemos dando uma volta assim, pelo mundo. A gente não vem ao mundo só para nascer, crescer, quem sabe até procriar e morrer, que é o mesmo ciclo dos animais irracionais. Eles também fazem isso. Não viemos ao mundo só para vir respirar o ar do mundo, comer as reservas alimentares que a terra produz, cometer um bocado de pecados, dar trabalho e preocupação para os outros e depois disso morrer. Que diferença fez? Não. A nossa vida, a nossa existência, ela deve fazer alguma diferença. A nossa passagem por esta terra, ainda que não demore tanto, mas ela deve fazer alguma diferença. O mundo deve ficar melhor depois que nós passamos. Fico pensando no testemunho de Santa Teresinha de Lisieux, que morreu com apenas 24 anos de vida. Meu Deus, que transformação ela operou na igreja, olhem só. Assim, meus irmãos e irmãs, nós também chamados a glorificar a Deus pela existência que Ele nos deu e nos tem dado. Vamos fazer um instante de silêncio para que, sob o testemunho de São João Batista, possamos nós também compreender
a nossa caminhada de vida.